volta a eleições de 2014 aqui na TV Guarapari. Nós estamos aqui no estúdio da Davino Matos, levando para você as informações sobre os candidatos ao Senado e ao governo. Hoje, quem está conosco é a Camila Valadão, candidata ao governo do Estado pelo PSOL. Na quinta-feira, o último programa da série, dia 18, com André Moreira, também do PSOL, candidato ao Senado. A gente quer agradecer o apoio à realização desse programa, a Desmágua, Rodoshop e Agora Mais. Nesse bloco, nós temos perguntas que foram feitas pelos outros candidatos ao governo, que estão aqui para a senhora escolher uma delas. Nós temos só 3 perguntas, porque o candidato Paulo Artung não participou do processo, não deixou pergunta nenhuma. Só pode escolher uma das 3. Vamos saber quem é o candidato que foi escolhido aqui para te fazer a pergunta e qual é a pergunta que ele faz. Bom, foi o Renato Casagrande que fez a pergunta para a senhora, e a pergunta é a seguinte: cultura para Camila Valadão, feita pelo candidato Renato Casagrande do PSB. Candidato, eu entendo que a cultura é um poderoso instrumento de inclusão social, e foi com base nesse entendimento que o nosso governo investiu na área cultural. De maio de 2011 a meados deste ano, realizamos mais de 400 ações culturais nas áreas de maior vulnerabilidade social do Estado, tanto na região metropolitana quanto no interior. E foi surpreendente o grau de envolvimento e participação que conquistamos. Crianças, jovens, adultos e idosos não só assistiram a espetáculos teatrais e shows musicais, como também integraram oficinas e puderam desenvolver suas habilidades artísticas. Levamos a cultura a essas pessoas e os resultados foram, de fato, impressionantes. Mas nossa atuação no setor não se limitou apenas às áreas de maior risco social. Desenvolvemos atividades em todos os municípios do estado, apoiando manifestações culturais de todos os tipos. Só em 2013, investimos mais de 8,4 milhões no Funcultura. Então eu gostaria de saber quais são as suas propostas para a democratização e descentralização da cultura, pergunta feita pelo candidato Renato Casagrande, a candidata Camila Valadão. Infelizmente, a política de cultura conduzida pelo candidato e governador Renato Casagrande, infelizmente, se deu através do Sincades, a partir das políticas de isenção fiscal. Rede Cultura Jovem, por exemplo, acabou a partir desse acordo. Sem dúvida, era um programa que dialogava bastante com jovens na área da cultura, da difusão e produção de cultura do Estado, e acabou porque não era algo conduzido diretamente pelo Estado, se dava a partir da parceria aí com o Sindicato dos Atacadistas, compondo aí o que a gente tem denunciado muito, que são as políticas de incentivo do governo e como que essas políticas vêm sendo conduzidas. Para nós, a cultura não é só um mecanismo de inclusão, ela tem que ser considerada como um direito também das pessoas, como possibilidade de manutenção e de resgate do nosso patrimônio cultural, do nosso patrimônio histórico. Portanto, como manter no Espírito Santo todo o patrimônio que nós já temos, como nosso teatro, nossas bibliotecas, e como ampliar esse patrimônio cultural também. Eu acho que isso é algo importante, como descentralizar, portanto, conseguir manter equipamentos culturais, não só na Grande Vitória, sobretudo na capital, que é onde hoje concentra mais, mas também nos municípios do interior. Para além disso, como contribuir para a produção e difusão da cultura. Hoje no Espírito Santo nós temos vários coletivos juvenis organizados aí, em uma diversidade muito grande, hip hop, funk. Então, como que o Estado ele investe para essa produção? Tem uma coisa que é interessante, que os artistas do Espírito Santo sempre reclamam, quando a gente vai tratar, por exemplo, o artista local, e o artista nacional, como se o artista do Espírito Santo não pudesse ser aí um artista nacional. Por quê? Porque muito pouco é investido na cultura do nosso estado, muito pouco é investido nos artistas que aqui estão. Então, no nosso programa de governo, a cultura ela é entendida como um direito em uma perspectiva, inclusive, de resgate da cultura do nosso estado e também no âmbito da produção cultural.
Uma das reivindicações históricas aí dentro desse debate da cultura, em especial da juventude, é a possibilidade de produzir cultura. E aí a gente está falando dos editais, né, das bolsas de concessão aí para a produção cultural, mas eu acho que isso precisa ser pensado para além também. Né? A gente valoriza muito pouco o nosso teatro, a gente valoriza muito pouco a nossa música, a gente valoriza muito pouco o nosso cinema. Né? O Espírito Santo tem produção de cinema, inclusive tem a Associação de Cineclubistas do Estado, e isso é tudo muito pouco valorizado. Né? Então, do nosso ponto de vista, isso precisa ser mais central, portanto, precisa também de mais investimento do Estado, né, para que a gente possa ampliar. Pois bem, nós continuamos nesse bloco com as perguntas dos jornalistas convidados e quem abre as perguntas nesse caso agora é o Manuel Alves, do jornal Primeira Página. Candidato, eu mesmo na correria do dia a dia, pesquisei um pouco aí sobre a sua história e a senhora tem atuação, como já falamos anteriormente, voltada para o social e observei que a senhora não concorda com o tipo que a polícia do nosso estado é conduzida. Como que a senhora pretende, de que forma a senhora pretende aproximar a polícia do cidadão? Que hoje o cidadão não sabe se ele tem medo do bandido ou da polícia. Como que a senhora pretende conduzir a segurança pública do nosso estado? Na verdade, não é só no estado, né? No Brasil. A gente tem debatido a questão da segurança pública em um viés muito diferenciado das outras candidaturas, porque o nosso debate ele é da segurança humana. Portanto, a segurança ela precisa ser compreendida como segurança das pessoas, né? E, portanto, precisa ter uma outra lógica. Infelizmente, a segurança no Brasil ela é compreendida só como caso de polícia. Né? Quem entende de segurança é a polícia, quem fala sobre ela é a polícia. Nós discordamos disso. Nós achamos que toda a sociedade precisa debater qual o modelo de segurança pública necessário. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem a sua polícia militarizada, isso é uma herança da nossa ditadura militar, então nós achamos que repensar a política de segurança é repensar esse modelo de polícia, por isso nós defendemos a desmilitarização da polícia, pelo óbvio, isso não pode ser feito no âmbito do Estado, né? Isso cabe uma mudança na legislação, mas cabe sim ao governante debater esse tema com a sociedade. Então esse é um primeiro passo para ampliarmos o processo de democracia que já foi consolidado no Brasil, né, e que é preciso expandir essa democracia também para a polícia militar. Trazendo inclusive a necessidade aí dos policiais poderem se organizar enquanto trabalhadores, reivindicar melhores condições de trabalho. Saiu uma pesquisa recente em que a ampla maioria da polícia é a favor da desmilitarização, sobretudo os praças, né, que são submetidos aí a condições de trabalho, né, a humilhações por conta da própria hierarquia da polícia. Para além da questão da desmilitarização, que nós achamos que é um tema central para debater a segurança pública, nós tratamos no nosso programa de governo algumas ações que nós denominamos de desmilitarizantes. O que significa isso? Como pensar naquilo que compete ao Estado em um plano de formação para policiais que resgate aí uma perspectiva de segurança na ótica dos direitos humanos, né, do respeito às pessoas, da tolerância às pessoas. Então a formação ela tem um papel importante, né, para formar esse profissional. No Espírito Santo, infelizmente, são 6 meses de formação. Veja que contradição, né? Eu sou assistente social, estudo 4 anos para me formar, e um policial que atua com a vida, né, das pessoas estuda apenas 6 meses. Então, acho que isso precisa ser revisto. Um outro tema que nós temos discutido é a necessidade de um policiamento comunitário, que não tenha a lógica de ocupação dos territórios, mas que estabeleça com a população, né, o diálogo, enfim, atue de uma maneira solidária nas comunidades. E uma outra coisa, dentro da discussão da polícia, né, e portanto da segurança como um todo, é a necessidade de políticas preventivas. E isso só é possível a partir do diálogo com a comunidade. Então, como pensar a cidade como um todo, a rua, né, a iluminação, de forma a prevenir os conflitos e não ampliar. Pois bem, agora é a vez da pergunta do jornalista do Século Diário, o José Rabelo. Candidato, até
aproveitando o tema aqui puxado pelo colega, mas um outro viés dessa história da violência. A gente está no segundo estado mais violento do Brasil, primeiro em homicídio de mulheres, né? E a gente percebe aí, quando a senhora fala em políticas públicas, né, a gente percebe realmente existe um vazio nessas políticas públicas, principalmente para a juventude, que aí os jovens de 15 a 29 anos são as principais vítimas e autores dessa violência, né? Só que assim, todos os candidatos vêm com proposta, falando que nem agora o candidato Atung fala assim, eu vou fazer a ocupação social. Quando era governo não fez, mas fala assim, o governador atual também fala em políticas públicas, todo mundo fala em políticas públicas. Mas o que o PSOL, assim, concretamente, pretende fazer para poder competir hoje com crime organizado, que é quem faz quem coopta esses jovens para o tráfico e para outros delitos? Como que vocês vão enfrentar isso? Porque isso realmente é um desafio. Eu não conheço assim muitas notícias positivas sobre ações que deram certo. O que o pessoal vai fazer? É verdade. Acho que é necessário criar alternativas para a juventude, né? O governo Paulo Artung, que esteve por 8 anos no comando desse estado, nada fez para a juventude, absolutamente nada. E eu falo isso com propriedade porque a gente tem cobrado políticas públicas para a juventude no Espírito Santo há muito tempo, né? Inclusive o Espírito Santo não é à toa que tem os piores índices de homicídios para a juventude, porque aqui não se cria alternativas de vida, alternativas de lazer, alternativas de atividades para a juventude. Então a juventude ela precisa ser central não só do ponto de vista do discurso, mas da prática concreta na condução das políticas públicas. No nosso programa de governo, a gente inclusive aborda o tema das políticas públicas de juventude na perspectiva de políticas de juventude, para a juventude e com a juventude. O que significa isso? Que as políticas precisam ser pensadas para os jovens e com os jovens. Portanto, os jovens eles precisam participar no processo de construção dessas políticas. O governo Paulo Artung tratou a juventude do Estado, não sei se quem está em casa nos assistindo se recorda, apenas com polícia. Esse foi o diálogo que o governo adotou com os diversos movimentos de juventude, sejam aqueles que lutavam contra o aumento da tarifa, aqueles que reivindicavam políticas públicas, aqueles que reivindicavam o extermínio, políticas contra o extermínio empreendido no Estado. Tenho dito que viver aqui, em especial para jovens negros de periferia, é como viver numa UTI entre a vida e a morte. Né, porque, de fato, as alternativas são muito poucas e o tráfico, infelizmente, acaba virando um mecanismo de sobrevivência mesmo e de para ter condições de vida de alguns jovens. Portanto, falar de juventude é pensar as políticas públicas de forma transversal. Portanto, como que no âmbito da saúde nós podemos garantir condições de acesso às políticas de saúde aos jovens. Um dado interessante é que os jovens são os que menos acessam os serviços de saúde. Quer dizer, tem pouca coisa destinado para a juventude ali, em especial a saúde da jovem gestante, né, que tem um atendimento muito precário no Espírito Santo. A outra coisa é pensar a educação. Então, como pensar em políticas públicas no âmbito da educação que torne, por exemplo, as escolas em um espaço agradável de estar, em um espaço em que é possível desenvolver atividades diversas, não só aquelas de sala de aula, mas atividades de cultura, atividades esportivas, que é o tema que a gente tem debatido na perspectiva de uma escola integral. Né? Portanto, pensar juventude é pensar educação, é pensar saúde, né? E sem dúvida implementar as deliberações das 2 conferências estaduais de juventude que já ocorreram no Espírito Santo e que nenhum governador fez, guardou lá na gaveta. Pois bem, candidata, nós vamos chegando ao final e a senhora tem agora 3 minutos para suas considerações finais. Bom, queria agradecer o espaço, agradecer aqui vocês, agradecer quem está em casa nos assistindo, dizer que dia 5 de outubro é eleição, né? E aí pedir voto aí para o PSOL, para a governadora Camila, número 50,
André Moreira, que estará aqui na quinta-feira, não percam a entrevista, nosso candidato a senador, número 500, mas mais do que pedir voto, nós queremos fazer aí um convocado a quem está em casa nos assistindo, para participar da política do Espírito Santo, para somar na luta por melhores condições de vida, né? A gente só consegue modificar as coisas participando. Portanto, é necessário participar das lutas do nosso Estado. Sem dúvida, esse processo nos coloca muitos desafios. Tenho dito que eles, os meus adversários políticos, têm a estrutura e nós temos a criatividade e a militância. E é com essa criatividade, com essa militância que nós temos apresentado as nossas propostas para a população, o nosso programa de governo, que não é um programa fechado. Em cada espaço onde vamos, né, em cada momento de debate, nós somamos contribuições a esse programa, justamente porque a luta ela continua no pós-eleição. Né? Então, nós também continuaremos participando de forma muito ativa dos diferentes processos no Espírito Santo. Pedir para que as pessoas que querem conhecer um pouco mais da nossa candidatura acessem o nosso site, é www.camilavaladão.com.br. Lá tem mais o nosso programa de governo, as nossas atividades de campanha, e pedir também para que as pessoas curtam a nossa página no Facebook. Né? Como eu mencionei, o processo não é tão democrático assim, então o nosso tempo de televisão é muito curto e os espaços para apresentar as nossas propostas também são bem reduzidos. Então é a partir da internet, do Facebook, que a gente tem divulgado um pouco mais as nossas propostas e as nossas atividades. E por último, chamar a todos para, além de votar, participar da construção dessa candidatura, enviar contribuições, votar nos deputados estaduais e federais da chapa do PSOL. Sem dúvida nenhuma faz muita falta, né, ter deputados em oposição, né, a esse bloco hegemônico que governa o Espírito Santo, que governaram nesses 12 anos também sobre base de apoio daquela Assembleia Legislativa. Então é necessário renovar a política também naquele espaço, não só no âmbito do Executivo, mas também no Legislativo. Portanto, votar nos candidatos a deputados estaduais e federais da chapa do PSOL. E é com ousadia e criatividade que vamos continuar aí essas 3 semanas que nos restam, no olho a olho, apresentando as nossas propostas. E nesse fim de semana estaremos aqui em Guarapari com os nossos candidatos proporcionais, apresentando as nossas propostas. E aí quem quiser nos encontrar, estaremos nas ruas aqui da cidade. Convoco aí a todo mundo a participar também dessa atividade conosco. Pois bem, chegamos ao final desse programa e chegamos ao final da série com candidatos ao governo. A gente queria agradecer a Camila Valadão pela presença aqui, a candidata do PSOL. Agradecer também a Manuel Alves. Vai estar conosco também na quinta-feira, não é isso, Manuelzinho? Nessa quinta-feira não. O Manuelzinho não vai poder estar, nós teremos outro integrante da imprensa local, acho que vai ser o Wilker, né? O Wilker Carvalho vai estar aqui junto conosco. Agradecer ao José Rabelo, que vem de Vitória, toda segunda e quinta, está vindo de lá para cá para participar dessas entrevistas, e agradecer a você que está acompanhando conosco essa série de entrevistas. Agradecer a Desmágua, a Rodoshop e a Guaramai, que deram condição para que a gente realizasse esse projeto das entrevistas com os candidatos ao governo e das entrevistas com os candidatos ao Senado. Lembrando para você que na próxima quinta-feira é a última entrevista da série, nesse caso do Senado, nós teremos André Moreira do PSOL. E esse programa, ele é reprisado do governador, reprisado ao sábado às 14 horas. E os programas de senador são reprisados aos domingos ao meio-dia. Você está convidado a participar conosco desse último programa da série na próxima quinta-feira. Então, até lá!